Com 96 anos, em seu leito de morte, Lampião se arrepende de coisas que fez e chora ao lembrar de seus pais e irmãos. No dia 27 de julho de 1938, depois de ver 6 cabras sendo envenenados por bebida batizada e de ouvir Zé Sereno, que o coiteiro Pedro de Cândido lhe perguntou quantos homens tinham no bando arranchados ali na Grota do Angico, Lampião sentia que estava adiando muito a sua hora de abandonar o cangaço. Sabia que teria de partir em segredo, para ninguém descobrir que o rei do cangaço estava em fuga, sozinho com a sua Maria Bonita. Assim seria uma presa fácil para a polícia. Lampião relatou a um parente que cochilou um pouco em sua barraca na Grota do Angico, acordando assustado. Foi um pesadelo. Comeu muito carne seca com mandioca, depois dos avisos de perigo de Zé Sereno, que dizia a Lampião para abandonarem aquele lugar que mais se parecia uma cova. Lampião acordou suando, embora o tempo estivesse um pouco frio. Era inverno no sertão, e num estalo, Lampião decidiu que a grande hora chegou. Decidiu abandonar o cangaço, mas tinha que esperar todos dormirem. Ia sair na calada, ninguém poderia saber da fuga, ou teria que abortar o plano. Era 1h da madrugada do dia 28 de julho de 1938. Lampião balança os ombros de Maria Bonita, que estava dormindo, e diz: Maria, acorda, Maria, se levanta e vem comigo. Quando Maria Bonita começou a abrir a boca, carinhosamente, Lampião coloca a mão em seus lábios, impedindo sua amada de falar, e disse bem baixinho: Não fale nada, só venha comigo. Maria Bonita se levantou, colocou seus embornais e acompanhou Lampião subindo algumas pedras para o alto, um lugar mais plano acima da grota. Se fosse visto por outros cabras, não teria problema, pois era normal cangaceiros subirem as pedras para fazerem suas necessidades biológicas. Lampião arriou seu cavalo, o mais bonito de todos, um garanhão marrom escuro com manchas brancas na testa. Então chega o cangaceiro Inocêncio, primo de Lampião. Este foi buscar leite em uma fazenda próxima e estranhou ver o chefe e primo no alto da grota, e Lampião lhe disse: Inocêncio, estou abandonando o cangaço. Você é o primeiro e único a saber disso. Sem mim, você vai ficar sem rumo. Quer ser o meu segurança? Além de primo, nós somos amigos de infância. Tu tem meu sangue nas veias, cabra. Claro que quero. Não vou pegar nem as minhas traias. Não tem nada que preste mesmo. Vamos embora, meu capitão. Então partiram dali, sem mais ninguém os verem. O casal mais famoso de cangaceiros e Inocêncio deixam a gruta de Angicos, com destino ainda desconhecido para Inocêncio, primo e agora segurança de Lampião. Então todos os três seguiram para uma fazenda de um coiteiro, muito amigo e parente distante, primo de seu pai, era pouco conhecido, o senhor Ateneu Ferreira Rosa. Lampião chegou a essa fazenda às 6h da manhã. Lampião só viria a saber da chacina de Angicos, que tinha acontecido entre 5 e 6h da manhã. 5 dias depois, soube pelos jornais o que tinha acontecido na grota de Angico. Ele sentou um pouco e chorou. No dia 28 de julho de 1938, o fim de 9 cabras, entre eles um dos maiores amigos, Luiz Pedro. Então, após se cumprimentarem e tomarem um café feito na hora, Lampião teve uma conversa com seu parente Ateneu. Ateneu,
Você já deve estar sabendo por que eu tô aqui, né? Sim, eu sei. Espera um pouco que eu vou buscar os seus guardados. Então Ateneu trouxe 2 embornais, um com 800 contos de réis e outro com mais de 3 quilos de joias de ouro e diamantes. Só as joias tinham o valor de 800 contos de réis, uma fortuna incalculável para a época. Daria para comprar diversas fazendas enormes com milhares de cabeças de boi. Então Lampião separa 30 contos de réis, que aposentaria qualquer pessoa para o resto da vida, e entregou a Ateneu e disse: Ateneu, essa quantia vai te aposentar. Tu nem precisa mais trabalhar. Vai descansar essa velha carcaça, meia torta de tanto trabalhar. Veio em boa hora. Mas pegue de volta esses 2 contos aqui, que na hora da precisão eu peguei para fazer a operação da Júlia, minha esposa. O senhor me desculpe eu ter pegado. Os médicos de Salvador são bons, mas são caros. O resto do dinheiro eu reformei a fazenda e comprei bode, porco e 30 cabeças leiteiras, que eu não tinha nenhuma. Não precisa devolver nada não. Foi por uma boa causa. É presente meu também, a operação da sua mulher e os boi. Então Lampião tirou suas traias de cangaceiro e se vestiu com as roupas do parente, roupas de vaqueiro. Deixou o punhal comprido, trocou o chapéu de cangaceiro por chapéu de vaqueiro. Jantaram e dormiram. No outro dia, bem cedo, depois de um belo café da manhã, Lampião se despede do parente e toma rumo do Piauí. Virgulino e Maria Bonita chegam ao Piauí. Foi ver seu irmão, o ex-cangaceiro Ezequiel Ferreira. Lá ele viveu por 2 anos. Depois passou a residir no norte da Bahia. Ninguém iria procurar Lampião, se na boca do povo este estava morto, com barba grande, óculos escuros e vestido de vaqueiro. Em 2 anos ninguém nem desconfiou que aquele vaqueiro era o Lampião, o rei do sertão. Lampião convida seu irmão Ezequiel para ir com ele, mas Ezequiel preferiu ficar no Piauí. Já havia se casado, tinha uma grande casa de farinha, tinha filhos e decidiu ficar, desejando boa sorte ao irmão. Aos poucos, sempre a cavalo, morando 1 ou 2 meses em cada lugarejo, Lampião e Maria Bonita iam descendo pelas bordas do Rio São Francisco, até chegarem em Minas Gerais. Ali Lampião, agora Virgulino novamente, esteve em inúmeras cidades daquele estado, sendo a cidade de Manga a primeira delas. Muitos dos cangaceiros foragidos mudaram-se para diferentes cidades. O cangaceiro criança foi viver na cidade de Santos, em São Paulo. Tirou até retrato com Pelé, mas o rei do futebol nunca soube que tirou uma fotografia com um cangaceiro fugitivo. Os cangaceiros Moreno e Durvinha moraram no interior de Minas Gerais e depois foram para Belo Horizonte. Depois da cidade de Manga, Virgulino comprou uma fazenda nos arredores da cidade de São Francisco. Também comprou outra fazenda enorme no município de Buritis. Outra incoerência da história oficial sobre a emboscada e a provável morte do líder dos cangaceiros. A perícia da cabeça de Lampião ter sido feita pelo dentista, Dr. José Lages Filho, em cujo laudo ele jamais afirma que aquele era Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, até mesmo porque o profissional não o conhecia. Além desses documentos e provas que o fotógrafo pesquisador conseguiu ao longo dos anos, há fotos inéditas de Lampião, tiradas em 1978 e que estão no livro.
Essas fotos foram enviadas para o IML, Instituto Médico Legal de Brasília, Distrito Federal, que após examiná-las, classificou-as como fiéis à pessoa de Lampião. Em sua pesquisa, José Geraldo, autor do livro Lampião o Invencível, descobriu as inúmeras cidades que Lampião morou após sua vinda do Nordeste para Minas Gerais e os diferentes nomes que adotou por onde passava. Cerca de 13 nomes diferentes, dos quais 5 estão no livro. Após longo tempo de pesquisa, o escritor José Geraldo conseguiu se encontrar com Lampião no município de São Francisco. Ele era um homem sério, alto, forte, tinha o olho direito problemático, falava pouco, nunca sorria e só respondia o necessário. Enfim, era um homem de poucas palavras. José Geraldo conta ainda que após vários encontros, a partir do momento em que disse que queria filmá-lo, nunca mais o viu. No dia seguinte, quando retornei à casa dele, ele já havia ido embora para Buritis, disse José Geraldo. Já Maria Bonita morreu em 1978, em Montes Claros, no Hospital São Lucas, acometida por um câncer, e está enterrada na fazenda com tendas que pertenceu a Lampião. Lampião veio morar em Buritis com a sua última esposa, Severina Alves Moraes. Os dois se conheceram no município de Paulo Afonso e se encontraram em Minas Gerais. Tiveram 3 filhos e moraram em diferentes cidades de Minas Gerais. Nesse tempo, ele adotou o nome de Antônio Maria da Conceição. Outro filho de Lampião, Tadeu Lima, que também veio para Buritis, é fruto do penúltimo casamento com Maria Pereira de Brito e atualmente é proprietário de um pesqueiro a cerca de 45 quilômetros da cidade, onde vive com a sua família. Alguns moradores relatam ter conhecido o suposto Lampião, homem de poucas palavras e de olhar intenso, segundo o relato de seus familiares que residem em Buritis. O senhor Antônio mudou-se para Buritis em 1978. Ele arrendava fazendas na região e em Buritis vivia com sua família, entre idas e vindas para outros municípios, como por exemplo São Francisco. Inocêncio, o cangaceiro, primo de Lampião, que tinha uma fazenda, esta presenteada por Lampião, soube que seu primo Lampião estava mal de saúde e foi visitá-lo. O médico disse a Inocêncio que não conversasse mais de meia hora, pois ele não poderia sentir fortes emoções. Realmente estava mal. Inocêncio se sentou à beira da cama de Lampião, o virgulino, agora chamado de Antônio Maria da Conceição. Inocêncio ouviu as últimas palavras de seu primo, Lampião, o maior cangaceiro que já pisou esta terra. Inocêncio, sei que tô pertinho de partir. Não tô com medo não. Sujeito, homem não tem medo. Eu tô meio triste e meio feliz. Triste porque a minha vida não foi boa não. Sofri muito, tive muitas percas. Meus pais morreram por minha causa. Se eu não tivesse aceitado as provocações do Zé Saturnino, mais da metade das tragédias não tinha acontecido. E para sobreviver, tive que matar. Me arrependo de quase tudo que eu fiz. Peço a Deus que tenha misericórdia da minha alma. Por outro lado, eu tô feliz. Se Deus me salvar, eu vou ver meus pais e meus irmãos. Agora vamos ser uma família de verdade.
Na paz, se Deus quiser. Na cidade, Lampião tinha o nome também de Antônio Maria da Conceição. Morou com sua última esposa e filhos na Rua 1 do bairro São João, onde morreu de parada respiratória enquanto dormia, com a idade de 96 anos em 1993. O corpo de Antônio Maria da Conceição, o Lampião, está enterrado no cemitério velho de Buritis, de forma muito simples e com outro nome, Antônio Teixeira Lima. Há poucos anos, o então prefeito de Urucuia visitou Tadeu, filho de Lampião, e pediu que deixasse levar os restos mortais de seu pai para ser enterrado no município de Urucuia. Tadeu negou esse pedido. Até hoje, mesmo após investigações, matérias jornalísticas, livros, pesquisas, pedidos de exumação do corpo e pedidos negados de exame de DNA com a filha de Lampião e Maria Bonita. Existem a lenda e outras versões da história de vida e morte de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o maior cangaceiro conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Sabem por quê? Porque eu fui!